Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A China e a União Europeia suspenderam a importação de carne de frango do Brasil por pelo menos 60 dias. A suspensão aconteceu depois da confirmação de um caso de gripe aviária numa granja comercial no Rio Grande do Sul. O caso foi detectado em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com o governo federal, é o primeiro foco na avicultura comercial do país. Com a confirmação, a área de Montenegro foi isolada e as aves restantes eliminadas. O órgão acrescentou ainda que uma investigação será feita na região de identificação do foco. O Ministério da Agricultura alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne nem ovos. Por isso, a população pode ficar tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados. Desde 2006, a circulação do vírus ocorre principalmente na Ásia, África e no norte da Europa. O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura já estão agindo, já fizeram um raio de contenção para que esse surto fique somente restrito àquela propriedade. Também estamos trabalhando com nossas empresas e nossos clientes, no sentido de levar aos consumidores brasileiros a mensagem de que essa é uma doença exclusivamente das aves. Não se transmite pelo consumo da carne de frango. E o Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de carne de frango do país. Essa situação, claro, deixou as autoridades em alerta. O Rio Grande do Sul naturalmente fica muito preocupado por ser um dos maiores produtores do país, mas a Secretaria Estadual da pasta de Agricultura já começou a tomar todas as medidas, os protocolos necessários para isso. Afinal de contas, desde 2002, o Brasil já adota muitas medidas relacionadas ao combate da gripe aviária para não haver uma disseminação. Então, todos esses protocolos, esses sistemas já foram conectados e interligados do governo federal também aqui com o Rio Grande do Sul, para que possam tomar todas as medidas. A gripe aviária, ela pode, por exemplo, só apenas ser transmitida em casos do tratador, daquela pessoa que é o agricultor que trabalha diretamente ali no cultivo, né, ou numa granja mesmo, e aí sim ele pode, talvez, acabar sendo contaminado. Mas são casos que são pouco frequentes de se acontecer. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul explicou o caso de gripe aviária no estado e comentou quais medidas já estão sendo tomadas. Já temos uma equipe realizando a depopulação das aves e iniciando o processo de desinfecção de todas as instalações da granja. Na sequência, ainda hoje, iniciamos já o levantamento de vigilância nas propriedades rurais no raio de 3 e 10 quilômetros da granja comercial, realizando então essa vistoria coordenada e estruturada. É bom que se diga que a Secretaria da Agricultura tem um corpo técnico muito bem qualificado para realizar essa atividade e conta com uma plataforma de tecnologia, a plataforma de defesa sanitária animal, única no país, de contenção de focos. Então nós temos todo o padrão de geoanálise estruturado dos focos, cruzado com todos os cadastros de propriedades rurais georreferenciadas, e isso agiliza em muito as ações de defesa sanitária animal, além das ações de vigilância nas propriedades rurais, no raio de 13 e 10 quilômetros. Nós temos que trabalhar com barreiras de desinfecção, também nos raios de 13 e 10, que ocorrerão na região de Montenegro. Vamos trabalhar inicialmente com 6 barreiras fixas, 24 horas, realizando essas desinfecções, mais uma barreira de desvio, que atuará pelo tempo de contenção. Temos a expectativa, baseado na nossa experiência passada, de conseguirmos fazer essa vigilância completa no raio dos 13 e dos 10 quilômetros dentro de um período médio de 7 dias, e não havendo novos rebrotes de foco em nenhum outro local, inicia-se aí o processo de encerramento do período de contenção, de emergência. E a morte de dezenas de aves aquáticas no Parque Zoológico de Sapucaia do Sul
também está sob suspeita de gripe aviária. Amostras já foram enviadas para testes. No caso do Zou, ainda a gente aguarda a confirmação laboratorial para saber se se trata de influenza de alta patogenicidade, mas estamos, por precaução, tratando já as medidas como um foco para ganharmos tempo, até porque nós temos dois possíveis focos, então, em andamento. Apenas esclarecer que no caso das aves silvestres, é esperado, então, porque o vírus circula nas Américas também, na verdade, a nível mundial, mas circula em aves silvestres. Então, são espécies de cisnes, exatamente, inclusive, espécies que foram, uma das espécies que foi acometida no Taim. Então, é esperado esse diagnóstico, mas ainda não temos confirmação. Estamos aguardando a confirmação deste caso. Todas as autoridades ressaltam que não há risco para a saúde humana com o consumo de carnes e ovos. A gente frisa aqui também que a transmissão do vírus de aves para humanos é rara. No entanto, a gripe aviária impacta na saúde das aves. No último trimestre de 2024, mais de 20 milhões de galinhas poedeiras morreram em decorrência do vírus nos Estados Unidos. Esse vírus está desde 2006 ativo. Muitos países produtores, como Estados Unidos, já tiveram problema e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4 mil monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. A CNA recomenda aos produtores rurais, aos avicultores principalmente, que reforcem todas as suas granjas com as medidas de biossegurança já alertadas pela CNA. E nesse momento nós estamos em parceria junto com o governo federal, através do Ministério da Agricultura e a indústria, para buscar dar todas as respostas possíveis e minimizar ao máximo esse problema. A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota sobre o assunto. Disse que as ações tomadas são fundamentais para garantir a manutenção das atividades econômicas e a preservação dos mercados internacionais, assegurando a competitividade e a reputação do Brasil no cenário global. E o registro desse caso de gripe aviária deve causar impactos econômicos para o país, já que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Os principais compradores têm regras diferentes para a importação. A pergunta fundamental agora, Kelly, é se teremos a capacidade de mostrar ao mundo o nosso profissionalismo e eficiência na gestão do risco e no combate do foco. Se isso for feito, os impactos econômicos dessa medida podem ser limitados. O que a gente já tem visto pelo mundo é que o Japão deve, e já está caminhando para isso, restringir a compra daqueles produtos provenientes da área afetada, da zona de foco. A China tem um protocolo distinto que interrompe por 60 dias a compra do frango e seus derivados do Brasil, num período de 60 dias de todo o território nacional. Os outros principais parceiros nesse setor brasileiro, que são os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o próprio México, que vem crescendo, se espera que adotem esse mesmo regime de protocolo de isolar e restringir a compra localizadamente, não no Brasil como um todo. De todo modo, nós estamos falando de um produto que representa 10 bilhões de dólares nas nossas exportações anuais e que tem, portanto, um significado muito importante para o Brasil. 14% dessa exportação vai para a China e em torno de 14% do que o Brasil exporta vem do Rio Grande do Sul. E claro que a gente vai seguir de olho, acompanhando toda essa situação. Há pouco mais de um mês para o início do inverno, o frio já começa a dar as caras. No interior do Rio de Janeiro, as temperaturas já estão mais amenas. E esta instabilidade climática, claro, preocupa os produtores rurais, já que provoca um grande impacto na agricultura. A época de temperaturas amenas chegou. Basta ver nas ruas que as pessoas estão mais agasalhadas. A chuva aumenta ainda mais a sensação de frio. Um 2025 de mudanças climáticas que impressionam. Depois de um verão seco, onde se esperavam os temporais, vem o outono, aonde predomina a estiagem, mas que agora ocorrem chuvas todos os dias.
Essa seca de fevereiro agora e essa chuva um pouco maior, principalmente em abril, principalmente essa chuva de abril, não dá para dizer assim que isso mostra uma mudança climática, mas mostra uma coisa que a gente tem observado, a instabilidade grande do clima na nossa região. Com tantas mudanças não esperadas, como os agricultores se programam para trabalhar a terra? Não tem como se preparar. Nós estamos trabalhando com variedade de cana mais rústica, mais resistente, estamos fazendo teste, convênio com algumas universidades, para a gente tentar uma cana mais resistente à seca. Porque a mais resistente à seca não vai ter problema com água. Para a agricultura, a chuva é bem-vinda. Produtores de cana têm bons resultados nas plantações, afastando os efeitos negativos do clima seco. Em janeiro, nós estávamos calculando uma quebra de safra em torno de 30%. Tá? Agora nós estamos acreditando em quebra de safra de 10%, talvez até menos. Tá? Só que talvez com menos um pouco de sacarose do que a safra do ano passado. O semiárido, tão batalhado pelos produtores para ser uma nova realidade na região, também é influenciado pela mudança climática. Do ponto de vista meramente científico, analisando na frieza do dado, tá? Para um clima ser considerado semiárido, tem que ter no máximo 800 milímetros de chuva por ano. Tá? E não é num ano só, são em vários anos. Tá? E isso ainda não acontece aqui em Campos, por exemplo. Tá? O ano passado não choveu de maio a praticamente novembro. Aí despeja a água toda, quase toda em novembro, dezembro, e os outros meses que ficaram sem água. Há poucos dias do inverno, a previsão indica queda nas precipitações e também na temperatura. Para as cidades, o clima chuvoso pode até não ser o ideal, mas no campo, ele é bem-vindo. Que for melhor para a agricultura, porque quem sustenta nós é a agricultura. Se a agricultura parar, morre todo mundo de fome. Os últimos dias foram intensos e de muitas novidades sobre as exportações do agronegócio brasileiro. Algumas notícias foram muito positivas e outras nos surpreenderam negativamente, como já mostramos aqui no jornal. Mas, no geral, o momento é sim de expansão comercial. Então, quem chega para dar um panorama para a gente é a Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da CNA. Suemi, bom dia, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Obrigada, Kelly. Sempre ótimo estar aqui com você. E a gente também adora te receber por aqui. Vamos começar falando um pouquinho dessa grande comitiva que o Brasil enviou para a China, né? Então, houve um grande empenho por parte do governo brasileiro, dos empresários também, das entidades, de mostrar para esse mercado que é gigante o nosso potencial de sempre atender, ainda mais uma vez que a China já é o principal parceiro comercial aqui do Brasil, né? É uma missão de alto nível, que a gente chama, ela sempre acaba acelerando alguns processos de negociação que já vinham acontecendo há algum tempo. Sejam negociações relacionadas à abertura de mercado, seja relacionadas a investimento. Então, o que aconteceu como resultado final foi o anúncio, né, de vários acordos de investimento, 27 bilhões, alguns com relação direta com o nosso setor, como por exemplo, de melhoria de infraestrutura ferroviária para escoamento. Isso pode ser positivo, muito positivo, já que a gente não tem uma infraestrutura nem de escoamento, nem de armazenamento adequada para a nossa produção. E tivemos também anúncios de 5 aberturas de mercado, né? Eu acho que eu daria um destaque para a abertura do DDG e DDGS, né, que são subprodutos do etanol de milho, e a gente tem aumentado a nossa produção de etanol de milho no Brasil, e o mercado chinês é um mercado com apetite para receber mais produtos que acabam se tornando ração animal. Agora, Suemi, você acredita que tudo isso que você falou agora para a gente aconteceu porque já aconteceria devido ao trabalho que o Brasil faz, ou também teve um ingrediente a mais aí, que é a questão tarifária, a guerra comercial entre China e Estados Unidos? Kelly, especificamente para essas aberturas que aconteceram agora e para esses acordos que foram firmados, eu acho que pouca influência. Não zero, mas pouca influência, porque são acordos que já vinham sendo negociados há muito tempo.
Então, o que eu falei, acaba acelerando tanto a ida do presidente da República, quanto o que a gente está vendo no cenário internacional, dessa rivalidade, dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mas a grande parte são acordos que já estavam sendo negociados há muito tempo. Como que esses acordos podem ter reflexo nos Estados Unidos, Suene? Esses especificamente, por exemplo, o ano passado, eu vou dar um exemplo bem claro. Do ano passado, a gente abriu sorgo. O mercado chinês abriu para o Brasil exportar sorgo. E o principal exportador de sorgo para a China é os Estados Unidos. E a China importa muito sorgo, 2,6 bilhões de dólares. Então, o que acontece é, todos os produtos onde o principal fornecedor é os Estados Unidos e, por algum motivo, o comércio entre esses dois países ficar prejudicado por uma questão tarifária, o Brasil teria condições de ocupar esse espaço. Então, é sobre isso que a gente está falando. Exato. E sabe uma coisa que eu acho interessante a gente trazer aqui? É o seguinte, quando essa guerra comercial começou, mesmo um pouquinho antes, quando o Trump voltou à Casa Branca, muitos perguntavam, né, sobre como que o Brasil atenderia também o mercado americano, se teria alguma redução, mas em alguns produtos aconteceu o contrário, a gente passou a exportar mais para os Estados Unidos, é isso? A gente exportou esses primeiros meses, especificamente em abril, houve um crescimento. De janeiro a abril, as nossas exportações para os Estados Unidos cresceram 25%. E eu acho que daria destaque para 2 produtos especificamente, café e carne bovina. O crescimento, aí esses 2 concentrados, inclusive em abril teve um crescimento enorme de carne bovina, mas esse crescimento já vinha acontecendo de valor, né? Por exemplo, no caso do café, a gente cresceu aqui cerca de 50% do valor que a gente exportou entre janeiro e abril do ano passado, foi 50% maior nesse período. É um crescimento muito grande, e da carne bovina 140%. Então, o nosso comércio, nesses primeiros meses, para os Estados Unidos, de produtos agropecuários, cresceu. E por que cresceu, hein? Quais foram os motivos para isso? Tem a questão de alguns fazerem antecipação mesmo de compras, né? Acelerar um processo de compras com o receio da questão tarifária. Então, isso aconteceu antes de abril, por isso que eu falei que mesmo um pouquinho antes, na expectativa, já tinha esse aumento de alguns produtos. Depois, em abril, ele também cresceu, e tem uma questão de valor também, né? Então, por exemplo, o café teve esse crescimento, apesar de ter tido esse crescimento enorme, ele não está refletido no volume. Ele está muito mais relacionado ao aumento do valor, aumento do preço internacional do café. Isso é bem importante a gente pontuar aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia, que também faz parte, né, em relação ao café, é um mercado importante também para a gente, né? Isso o primeiro, né? Pois é, fundamental. E aí, como que você vê nesse jogo de xadrez todo, nesse momento atual de guerra tarifária, a União Europeia, né? A tendência é de comprar mais aqui do Brasil, a gente sabe que tem a questão do Mercosul também. Qual que é a sua avaliação para este momento, né? De repente, médio prazo? O que a gente está vendo nesse começo de ano é uma reconfiguração do comércio global de bens, né? Não só o comércio global de bens, mas a questão de investimentos, as relações econômicas entre os países. Então, falando especificamente de União Europeia, a União Europeia, ela desde que o Trump assumiu e colocou algumas medidas que afetam diretamente o bloco, ela tem respondido com medidas internas para aumento da competitividade do bloco. Então, são medidas, por exemplo, relacionadas à redução de regulação interna para tornar o bloco mais competitivo. A ratificação do acordo, que foi finalizada a negociação no final do ano passado, entra aí dentro. Ou seja, você faz parte da análise da União Europeia acelerar esse processo de ratificação. Só que a gente está falando de 27 países. Então, alguns países são vocais, contrários à ratificação. Mas, de maneira geral, a União Europeia
por causa desse processo, empurrada por esse processo feito pelos Estados Unidos, ela está buscando a diversificação dos seus parceiros comerciais, o fortalecimento da sua relação com outros parceiros comerciais, o aumento da competitividade do bloco e, com isso, acelerar processos de acordos que já estavam em andamento, como é o caso do Mercosul. Ou seja, é o melhor momento para esse acordo sair do papel, né? Um acordo que se arrasta já, né, há tantos anos, né? Mais de 25 anos, assim, foi um marco, né? A gente ter assinado pela segunda vez, que é bom lembrar que lá em 2019 a gente também assinou o encerramento da etapa negocial. A parte de ofertas não teve praticamente nenhuma mudança. De lá para cá, a gente acabou mudando, negociando outros capítulos, né, outras questões. Compras governamentais, a questão do capítulo de comércio e sustentabilidade, mas a questão das ofertas já tinham sido fechadas em 2019. O que a gente tá agora é num processo de revisão legal, que eles chamam, que é uma questão da revisão legal dos textos, tradução desse documento e o processo de ratificação. E eu acho muito interessante, quando a gente fala de União Europeia, trazer aqui uma análise que você já fez e que eu acho muito interessante, né? Quem perdeu agora vai poder acompanhar. Quando a gente pergunta para você assim, qual que é a imagem que o agro brasileiro tem mundo afora? Eu acho interessante que você responde sempre, depende de onde, né? De que região do planeta a gente está falando. E em relação à União Europeia, hein? Assim, quando as pessoas têm uma tendência a generalizar e dizer que a imagem do agro brasileiro não é uma boa imagem lá fora. Isso não é verdade. Eu que tenho, né, represento o agro e a CNA lá fora, e a gente vai para a Ásia, por exemplo, Oriente Médio, a imagem é uma imagem de um parceiro confiável para garantir da segurança alimentar desses países. Quando a gente vai para a Europa, existe uma imagem equivocada relacionada ao meio ambiente. Isso existe, sim. Então, é esse pano de fundo equivocado dessas notícias e de dados equivocados sobre o nosso setor que acabam alimentando esses países que são contrários à ratificação do acordo. Pois é, esses dados equivocados talvez tenham como ali um fundo de pano, vamos dizer assim, o protecionismo? Sem dúvida, o Brasil é muito competitivo, né, Kelly? A gente tem uma capacidade de ocupar espaços aumentar a nossa produção de forma sustentável e competitiva que nenhum outro país tem. Então, a gente ainda está numa fase de expansão, tanto interna de produção quanto de exportação. Então, isso gera, sim, uma preocupação nos países que já têm uma tendência protecionista. Todas as vezes que o governo brasileiro vai negociar um acordo comercial amplo, né, que é como esse que a gente está falando do Mercosul com a União Europeia, a gente fala que o nosso setor, o setor agropecuário, é o setor ofensivo. Então, é o setor que a gente quer abertura, que a gente quer expandir, e o outro país ou outro bloco com que a gente está negociando tem muito receio. Então, a gente sabe que o nosso setor é o setor onde mais os negociadores têm que ficar trabalhando em cima para conseguir efetivamente que haja concessões e a ampliação de acesso ao mercado. Agora, Soemi, você que acompanha toda essa expansão, como que você vê a nossa estratégia em relação à abertura de mercados, uma vez que a China, né, cada vez mais compra da gente? Será que a gente está ficando refém de um único gigante? Como que está essa tarefa nossa de pulverizar a nossa exportação? O desafio da diversificação de destinos e de produtos é um desafio tanto do governo quanto do setor privado. Então, assim, cada um tem o seu papel a fazer. O governo no seu papel de abrir mercados, fechar acordos que ampliem o acesso e criar um ambiente também propício às exportações. E o setor privado aproveitar este cenário propício para exportar. A gente tem eu sempre falo, né, a gente tem uma base
exportadora muito baixa, nós temos uma cultura exportadora muito baixa no Brasil, apesar dos nossos números serem números gigantes do agro brasileiro de exportação, se a gente for olhar, ele está concentrado em poucos produtores, em poucas empresas. É errado dizer que o Brasil só exporta soja, só exporta carne, a gente exporta de tudo, se a gente for olhar mesmo. O que acontece é que o valor da soja e o valor da carne bovina, agora o valor do café é tão grande que ele acaba ofuscando os outros. Então, o que a gente tem que fazer é não vender menos para a China, vender mais para a China, mas vender mais para outros mercados também e de outros produtos. Até porque você já mencionou um pouquinho isso, mas só para a gente concluir, né? Nenhum país consegue crescer em volume, o tamanho que o Brasil tem potencial para atender a demanda global, né? A população está crescendo mundial, né? A renda num ritmo um pouco menor do que cresceu na última década, mas sim, então é previsão de crescimento populacional e de crescimento de renda, focado especificamente na Ásia, né, em alguns países da Ásia, Oriente Médio e África. Então essa é a região do mundo que precisa e vai precisar cada vez mais de alimentos. Então o Brasil é o país hoje que tem condição de crescer a sua produção de forma sustentável para atender essa demanda crescente. Pois é, são muitos desafios, né? Os desafios, eles aparecem, obviamente, né? Mas a gente, pelo nosso histórico, né, Soemi, somos fortes, né? A gente realmente tem orgulho desse setor e sabemos superar tudo com proeza, né? Estamos aqui sempre à disposição, viu, da CNA, de você, para sempre atualizar aqui quem acompanha o Record News Rural. Um bom dia e até a próxima. Até a próxima, Kelly. Bom dia para você. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.